Hoje, 22 de abril de 2026. E nós vamos caminhar no encontro de número 269. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento. Colocar na nossa tela mental a imagem de Jesus que conhecemos. Mestre, como é bom estar contigo. Queremos te agradecer, Jesus, a oportunidade de aqui estarmos para o aprendizado que necessitamos. Precisamos melhor orientar os nossos passos, aprimorar os nossos sentimentos, a modo de fazermos com que possa brilhar a luz. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. A esses queridos irmãos que nos ajudam, nos amparam, nos auxiliam e nos inspiram. Muito obrigado, queridos irmãos, por todo esse apoio que temos recebido. Obrigado, Eurípides Barçanufo. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Antes de começarmos o nosso estudo... A tua enfermeira não está aí? Muito obrigado. Que é sobre o assunto que está na tela. Nós gostaríamos de conversar alguma coisa a respeito, alguma coisa que tem, de certa forma, nos incomodado, digamos assim. Para não usar o termo preocupação, porque não é bem preocupação. Então vamos falar em incômodo. O nosso irmão não virá hoje também, mais uma vez. O nosso irmão Maxwell não virá. Ele me mandou um zap falando que não virá. Eu já falei com vocês e vou repetir. Eu estou um tanto quanto incomodado, porque desde que começamos os nossos encontros, nós temos tentado conseguir alguém que possa nos fazer companhia e dar continuidade quando nós aqui não estivermos. Primeiro porque eu posso ter problemas e ter que faltar, como já aconteceu, pelo menos 2 vezes, desde que começamos em 2018, se não me falha a memória. Face às minhas necessidades médicas, que nós inclusive estamos aguardando o momento para nos internarmos segundo os próprios médicos. Então, eu fico incomodado porque eu não consegui até o momento encontrar alguém para nos ajudar nesse trabalho que estamos fazendo, que começamos a realizar já há tempos, e então eu não sei como será o amanhã. Eu vejo dificuldades em certas pessoas e eu sou muito verdadeiro, eu vejo a irresponsabilidade e o não acompanhamento que seria necessário e preciso para que fosse uma continuidade proveitosa para todos nós. Bom, enquanto eu estiver por aqui, nós vamos tocar, sem dúvida, até o ponto em que nos for possível. Eu, inclusive, tenho deixado de cumprir outras necessidades, porque, para mim, esse trabalho é um dever. E é um dever
não material, mas um dever espiritual. Foi assim que eu assumi esse trabalho com Eurípides Barçanufo, né? E eu jamais deixarei de fazer. E eu coloco sempre a responsabilidade em primeiro lugar, em primeiro plano. Para mim, funciona dessa maneira. E eu vou aproveitar para falar um outro assunto que nós já tocamos aqui, mas a gente percebe que algumas pessoas olham, escutam, observam, mas ainda parece que a coisa não foi vestida, não foi assumida, não? Que é o processo da materialidade. Se nós, vejam quantas pessoas deixaram de vir. Observem, um feriado, ou 2 ou 3, seja lá o dia que for, e você se deixa levar pelo feriado para fazer isso ou aquilo, e deixa de comparecer aos teus processos espirituais, você está abraçando a materialidade. Ah, mas era feriado, eu precisava descansar. Pode descansar à vontade, cada um faz o que quer, é livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a cumprir qualquer regra ou a cumprir qualquer dever, por isso existe o livre-arbítrio, cada um faz o que tem vontade, independente do momento. Mas você se afastar de um processo espiritual, seja ele qual for, para cumprir, porque é feriado, porque tem que passear, porque eu tenho que descansar, você está apegado à materialidade. Se afastar pelo feriado também é materialidade. Não tenha a menor dúvida disso. Porque o espírito não descansa, a alma não para. A alma não para. As pessoas ainda não perceberam isto. Nós vamos ver isso, inclusive, aqui agora. A alma não para. A alma trabalha 24 horas, seja o momento que for e aonde estiver, não importa. Quem para e descansa é o corpo. E com um detalhe especial. Já pensaram nesse detalhe que eu vou falar? O corpo descansa para você. Mas na realidade, ele está trabalhando. Cada célula do teu corpo tem uma alma. E são 100 trilhões de células aproximadamente. E elas continuam trabalhando. São almas em processo evolutivo. Já pensaram nisso? Vejam. E aí você chega a uma conclusão mais adiantada ainda. No universo, na redoma de Deus, o trabalho é constante, não para. Não tem descanso. Não tem, não, agora eu vou descansar, agora eu vou parar. Isso não existe. É contínuo. O que significa dizer que o progresso também é contínuo, não para, não estaciona em momento algum. E aí é aquilo que eu sempre falo. Eu sou espírita. Você é espírita mesmo? Você tem certeza do que você está dizendo? Você é espírita porque você frequenta a casa espírita? É por causa disso? Ah, mas eu vou às reuniões, eu assisto, eu tomo passo, eu bebo água fluidificada. É mesmo? E o comportamento, o sentimento, como é que estão? O que fazes às 24 horas do dia? O problema é sério, né? Então não basta dizer eu sou. E por analogia, é muito simples de se verificar. Você, no mundo material, para você dizer que é, você tem que se formar. Não é assim? Eu sou
Isso, você se formou naquilo. Se você não se formar naquilo e disser que você é um falsário. Não é fácil, por analogia, fazer as comparações. Então vejam, a gente tem falado tanto em materialidade, a gente fala tanto em Agostinho, porque está no livro, na conclusão do livro dos Espíritos, né, sobre o assunto materialidade, a gente tem falado constantemente, porque nós estamos no ápice da transição planetária. Daqui a aproximadamente 40 anos, 36, 40 anos, nós estaremos num mundo de regeneração. Quem pudesse olhar o mundo hoje e pudesse olhar daqui a 36 anos, ficaria admiradíssimo. Como é que mudou tanto? Como é que mudou tanto? Veja, falta pouco. Falta pouco. Para terminar tudo isso que estamos vendo por aí, essas guerras, esses mal-estares que estão por aí. Vai acabar tudo. É o tempo. Por isso o sermão profético de Jesus é o que está sendo vivido. Não tenho a menor dúvida. Mateus 24. É só chegar lá no Novo Testamento e ler Mateus 24, vai encontrar o que está acontecendo no mundo. Não tenho a menor dúvida. Muito bem. Então, esse tipo de incômodo acaba me atingindo, porque eu me sinto incomodado. Incomodado, inclusive, com algumas pessoas que frequentam conosco, e eu vejo que ainda elas estão muito presas à materialidade. Né? Basta ter um feriado ou coisa, vem uma série de notícias que a mim não convencem. Problema sério, né? Você só deve se afastar de um processo espiritual quando existe uma urgência. Quando existe uma urgência. Eu não falei nem emergência. É urgência, aquilo que você não pode deixar para depois. Eu não posso deixar isso para depois. Meu filho caiu, se machucou, tem que levar para o hospital. Minha mãe está passando mal. Você não vai deixar para depois? Não, mãe, fica passando mal aí que eu vou lá na casa. Não, não vai. Você vai atender. Evidentemente. Mas é aquilo que eu já falei e vou repetir. E falava isso lá em casa. O pessoal já sabia. Meu povo já sabe disso. Morreu? Então aguarda. Quando eu voltar, eu ajudo no que for preciso, mas eu tenho uma palestra a fazer, eu vou lá fazer a palestra, quando eu voltar, eu ajudo no que for preciso. Não é uma urgência, já morreu. A coisa é séria, né? Parece, aos olhos do mundo, isso parece uma estupidez, mas nós estamos vivendo espiritualmente. Porque viver no corpo material também é viver espiritualmente. É difícil da pessoa entender. Oi? Muito difícil. Eu estou com duas situações complicadas, próximas, que eu tento passar isso, a pessoa não aceita. Pois é. Mas vai aceitar um dia. É assim mesmo. Não é só essa pessoa que está falando que não aceita, não. É mais de 90% da população que está encarnada na Terra que não aceita. A gente assiste isso e vê todo dia isso na TV. É só você assistir um programa de TV, uma reportagem da TV, que você vê como as pessoas ainda estão longe de compreender o que é a vida. Morreu fulano, descansa em paz. Não vai descansar nada. Não vai descansar em paz, saindo da terra. Tenha santa paciência. Então você vê como estão longe ainda a população, regra geral, de compreender o que é a vida. O que é a existência? Então, isso demanda tempo. É por isso que Zacarias, lá no Velho Testamento, já falava, e a gente está vendo isso hoje. É grande parte do povo que está reencarnado na Terra
vai voltar para o exílio, vai voltar para o mundo inferior, até despertar. Porque o despertar é assim. Uma coisa séria. Não é, Graça? É. A coisa é séria. A coisa é séria, Cristina. É mais séria do que a gente pensa. Eu costumo dizer que não tem uma palavra mais forte do que seriedade. Porque se eu conhecer uma palavra mais forte do que essa, eu usaria. Eu não sei qual é. A coisa é muito séria. Mas a maior parte da população ainda vive em torno do prazer, da materialidade. E por isso, quando tem alguma coisa espiritual que está no processo dessa pessoa, ela prefere ir para o feriado. Vai para o prazer. Agora, depois não pode reclamar. Quem estuda a doutrina espírita sabe disso. Eu não estou falando porque alguém me disse, ou porque eu acho, não. Está no livro. Os livros mostram-nos isso. Diga. Então, eu estou com uma amiga que ela está em um estado de depressão muito grave. Então, eu conversei algumas coisas com ela, mas assim, ela disse, não, eu quero me distrair na depressão passar. Diga a ela, não vai se distrair bastante mesmo. Fala para ela. É complicado. Ninguém consegue mudar ninguém. Não. A mudança é interior, não tem dúvida. A gente escuta muito, né? Não, porque eu vou, os dirigentes aí, não, eu quero instalar a paz, fazer a paz, não é? Ou um casal, não, eu caso contigo, você vai ter paz. Eu digo, a paz é um processo de cada um. Ninguém faz o outro ter paz. A paz é um processo individual. Como as pessoas falam também, Jesus vai me salvar. Vai sim. Ele vai. Tanto é que ele deixou tudinho para você se salvar. Ir para um lugar melhor do que você está. Siga o evangelho que ele deixou. Siga as suas recomendações. Essa é a salvação que ele deixou. Ou estás pensando que ele vai te pegar e dizer, você está salvo, meu filho? Não é assim, não. Se fosse assim, era fácil, né? É construção. Você vai construindo no processo, você vai começando a internalizar. Sentimentos, pensamentos, é uma construção daquilo que você procura fazer de melhor. Nós escutamos há pouco tempo na televisão, inclusive, não é? As pessoas falando por causa desses feriados todos que teve por aí. Não é? Jesus morreu na cruz para tirar os nossos pecados. Que coisa, né? Olha que falta de inteligência. Que falta de inteligência. Você é uma individualidade, meu filho. Então, o que você processa é teu. Por isso tu tem livre-arbítrio. Então você acha que Jesus ia pular o teu livre-arbítrio? O livre-arbítrio de todos. Enfim, já tivemos o comentário. Agora vamos entrar no nosso estudo. Nós chegamos a iniciar da vez passada esse capítulo, mas nós vamos reiniciá-lo, certo? Vamos voltar à primeira questão. Livro 2, capítulo 8, Emancipação da Alma. A análise que vamos fazer é à luz do século que estamos vivendo. Ou seja, o nosso conhecimento hoje é muito maior do que o ano em que esse livro foi editado, 1857. 18 de abril de 1857. Por isso eu nasci no dia 19 de abril. Vamos em frente. Esses são os temas que nós vamos abordar. E eu peço à senhora Graça que preste bastante atenção, que a Graça fala muito em sonho. A Graça sonha todo dia, ela sonha até acordada. Sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento,
letargia, catalepsia, mortos aparentes, sonambulismo, êxtase, segunda vista, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. São vários capítulos. Por isso, da pergunta 400 a 455, se não me falha a memória. Estava ali. Então, vamos iniciar. Pergunta 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu invólucro corpóreo? E aí? Você está de bom grado aí, Graça? Tá? Lamento. Porque não é verdade o que você está dizendo. Sabe por que você está dizendo que está? Sabe por quê? Não sabe? Vou dizer para você. Porque você está concentrada na matéria. Eis a questão. Percebeu? Consegue perceber isto? Você vai ver na resposta. Você está dizendo que está de bom grado porque você está concentrada na matéria. Você não está raciocinando espiritualmente. É como se perguntasse: o prisioneiro gosta da prisão? É como se perguntasse se o prisioneiro gosta da prisão. Alguém gosta de ficar preso? Não é evidente. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Quanto mais grosseiro é o envoltório, tanto mais deseja ver-se livre dele. Perceberam? Quanto mais grosseiro é o invólucro, tanto mais deseja ver-se livre dele. E veja, a roupagem que nós estamos vestindo é uma roupagem ainda bem grosseira. Como já foi mais grosseira quando o planeta Terra estava no estado primitivo. Agora observem como funciona o processo evolutivo entre os planetas. No planeta Marte, o corpo já é menos grosseiro, porque é um planeta mais adiantado que o planeta Terra. Se você percorrer o sistema solar, você encontra o planeta mais avançado, que é Júpiter. Em Júpiter, o invólucro material é bem mais suave do que esse que aqui está. Por exemplo, em Júpiter, você vai reencarnar em Júpiter. Você já encarna tranquilamente, sabendo de tudo. Não tem processo infantil, não tem adolescência, não precisa nada disso mais. Porque o espírito já caminhou, já despertou, já conseguiu uma evolução maior. O seu corpo é tão leve e suave que ele não precisa caminhar, ele desliza. Não precisa comer feijão e arroz, nem carne. A alimentação está no próprio ar, na respiração. Vejam. E aí o espírito está bem mais liberto. Por quê? Porque quanto mais grosseiro seja o corpo que a alma esteja habitando, maior dificuldade a alma tem de conseguir o seu melhor raciocínio e equilíbrio. Primeiro, porque tem o esquecimento do passado. Você não lembra de tudo do teu passado. Agora, quem está vivendo lá em Júpiter, esse está lembrando. Está lembrando do ontem. Está lembrando de encarnações passadas. O corpo restringe o teu cabedal. Tudo que você acumulou. E nós vamos ver mais isso mais adiante. Então, parece. Então, por isso, a necessidade do sono, porque o espírito não suporta ficar tanto tempo retido no corpo físico. Ele precisa se expandir. E eu não sei se eu li ou se eu escutei,
que na questão, mas eu não lembro se eu fui para o plano espiritual. Aí foi até o Jacobson Trovão, lá que ele é da Federação de Goiás, ele está falando que as pessoas não lembram, mas muitas das vezes eles são emancipados e são levados a locais para estudar, para ser orientado. Mas não são todos. Não são todos e são muito poucos. Nós vamos ver aqui por quê. São muito poucos que isso acontece. Inclusive, todo esse processo vai facilitar no momento do desencarne ou não. E depende do que você esteja realizando agora. Com certeza. Você poderá ter um desencarne totalmente controlado pela inferioridade e um despertar difícil na espiritualidade. Ou você pode ter um despertar na espiritualidade tranquilo, suave, em momentos de horas ou de minutos, depende do teu comportamento, do teu sentimento, de como você agiu, e você reconhecer o que está acontecendo contigo. Como você pode não reconhecer nada e achar que ainda esteja vivendo na matéria. Como a gente sabe, se pudéssemos medir quando estamos andando na rua, no trânsito, aí no movimento, a quantidade de espíritos que estão vagando porque não despertaram, estão completamente obtusos de si mesmos, né? Que de repente a população de desencarnados na Terra é maior do que a de encarnados. Coisa séria. Uma coisa muito séria. Quem trabalhou como nós, anos e anos, na casa espírita, né, nas reuniões mediúnicas, sabe bem disso. Os espíritos que chegam para receberem um alívio, para receberem um aconselhamento, e espíritos, muitas vezes, não sabem nem o que está acontecendo com eles, completamente desorientados. É um problema muito sério. Vamos em frente. Perceberam? Eu estou meio chateado com você, viu? Você está muito preso à matéria. Está dizendo que está de bom grado aí. Mas eu te entendi, Graça, eu te entendi, viu? Vamos em frente. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. Hein? Não. Não? Você tem certeza disso? Sim, já minha passei muito. E agora? Vamos ver? Vamos ver e vamos comentar. Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, então, não precisando o corpo da sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Ok? Vamos considerar o nosso estado mental. Mas existem espíritos que estão completamente se desconhecem por completo que existem espíritos que na hora do sono eles permanecem do lado do corpo, no quarto ou em qualquer lugar onde esse corpo esteja dormindo. Existem espíritos que é tal a sua inferioridade que eles dormem também. Existem. Esse é o grande problema. E aí é que acontece
que a espiritualidade inferior muitas vezes arrastam esses espíritos para os laboratórios da inferioridade que existem na espiritualidade. Para municípios, para cidades, como queiram dizer, não importa, na espiritualidade onde trabalha a inferioridade, onde eles produzem situações completamente inferiores, com muitos daqueles espíritos que estão encarnados. Por isso os ovoides. Por isso, muitos que estão entre nós, chipados. Chips colocados no perispírito, não no corpo físico, é no perispírito. A coisa é séria. Existem entre nós pessoas, espíritos encarnados, que estão completamente sendo manuseados pela espiritualidade inferior, porque eles estão chipados. Ou seja, estão sendo controlados à distância pela inferioridade. A coisa é muito séria. Quando na resposta do livro dos Espíritos nos fala, não, isso é um estado normal, um estado de normalidade. É não mesmo. O Espírito não para. A alma, prestem bem atenção. Espírito significa dizer, quando se fala espírito, está se falando da alma junto com o perispírito. Isto é que se chama espírito. Porque quando a gente desencarna, a gente tem um outro corpo, que é o corpo perispiritual. É um corpo mais leve, menos denso, certo? Porque a alma ali está comandando. Porque a alma, no estado em que nós nos encontramos de aperfeiçoamento, a alma precisa de matéria para trabalhar. Por isso, quando desencarna, não fica somente a alma, é a alma e o perispírito. Quaresma, então, no caso que você falou que a espiritualidade inferior se aproveita de determinados espíritos, então, de repente, depende da tendência que ele tem, dos gostos que ele tem, né? Isso de ser levado a locais... Depende do comportamento dessa alma, desse espírito, quando é encarnado. O comportamento do espírito, quando é encarnado, faz com que lhe aconteçam as coisas quando estiver desencarnado, boas ou ruins. Não só quando desencarnar, mas também quando entra no estado de emancipação, do sono. E nós vamos ver isto. O meu comportamento durante o dia foi um comportamento péssimo. Certo? Digamos, eu tratei as pessoas mal, eu roubei, eu fiz tudo que não prestava, falei mal de todo mundo. Quando eu for para o estado de emancipação, quando eu for dormir, eu vou ser arrastado para esse mesmo clima. Não tenho a menor dúvida. E pode ser que, nesse estado de coisa, já tenham espíritos com a mesma qualidade inferior à espera para me arrastar com eles. Então, aproveitando, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela diz que ela tem muita insônia. Ela hoje estava conversando comigo sobre isso que ela falou. Então, ela diz que tem muita dificuldade para dormir, não consegue. Nós vamos falar de insônia, mas não agora, ok? É mais depois. Você viu lá no tema, vamos seguir. Vamos falar da insônia. O problema de insônia. Tem gente que diz que tem insônia. Mas a insônia passou distante, a insônia é só. Bom, vamos em frente. Bom, então, em situação normal, eu estou um pouquinho louco. Em situação normal, o espírito não para, o trabalho é contínuo, ok? Ele só para se ele desejar
ou pela inferioridade que ele esteja. Como, por exemplo, nós falamos de ovoide ainda há pouco, certo? Quem está ovoide não é a alma, ok? Quem está ovoide é o perispírito que essa alma está habitando. E esse ovoide, esse estado de ovoide, é construído pela espiritualidade inferior. Eles têm técnica e ciência para fazer isso. Torna o perispírito desta alma um ovoide. Praticamente ali, essa alma está sem fazer nada. Ela está inativa. Ela perde completamente a consciência, porque aquele corpo ovoide não tem condições para que ela possa trabalhar. Não tem condições para que ela possa raciocinar. E é uma construção feita pela espiritualidade inferior, que coloca essa alma num corpo com essas condições. Quem lê André Luiz sabe disso. Quem lê André Luiz sabe disso. A coisa é muito séria. E existem cidades no espaço que são construções da espiritualidade só para fazer esse tipo de trabalho. São cidades realmente da inferioridade. Essa é a mamãe? É. Ah, que bom! Vou conhecer a mamãe hoje. Tudo bem. Então vamos em frente. Você volta a isso. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Olha aqui. Essa pergunta é de uma ilustração muito grande. Vejamos. Pelos sonhos, sabei que, quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Perceberam? Em estado normal. É bom que pensemos nisso. Certo? Aquele que está, durante o estado de vigília, completamente atormentado, reclamando da vida, achando que está tudo ruim, esse vai ficar subordinado a esse estado que ele está promovendo. E certamente com companhias que traduzem a mesma inferioridade. E ele fica mais aprisionado de repente do que quando estava no estado de vigília, acordado. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Está entendendo, Dona Graça? O som, a Graça é cheia de sonho. Olha, essa moça sonha que vocês não imaginam. Como ela? Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro. Quando nós estamos no estado de emancipação, nós podemos nos encontrar. Por que você sorriu? É porque tem uma pessoa que eu acho que eu conheço e não é brasileira, está lá nos Estados Unidos. De vez em quando eu sonho com essa pessoa. E é interessante que eu acho assim, que a recepção é igual, é como se fosse um encontro assim, de alguém que já se conhece. Quando nós estamos no estado de emancipação, nós encontramos e temos muito mais espíritos desencarnados conhecidos do que conhecidos. Quando no estado de emancipação, de vigília, quando acordado, desacordado, dormindo, nós encontramos muito mais, dependendo do nosso estado mental, com espíritos conhecidos do que quando encarnados, do que quando
no estado de emancipação, no estado ocupando o corpo físico. Mas é óbvio, porque o número de reencarnações que nós já tivemos são inúmeras. E de repente você encontra aquele que você conheceu numa reencarnação lá em 1492. Ô, fulano, você se encontra. Mas de repente, o outro disse-me assim, mas ele está com outra roupagem, como é que eu vou conhecer? Você não conhece o outro pela roupagem, você conhece o outro pela energia que ele emana. Você já reparou? Eu esqueci seu nome. Nice. Oi? Nice. Nice. Ah, Nice é minha nora. Uma das noras. Nice, você já reparou que às vezes você encontra uma pessoa no caminho, na rua, em algum lugar, disse, mas caramba, eu conheço essa pessoa, não lembro de onde. Ou então ela te é muito simpática, muito agradável. Pois é, são as energias do passado. Porque são almas que ali estão encarnadas como tu, mas que você já esteve com ela em situações passadas. O que faz o reconhecimento é a energia que ela e você estão emanando. Porque o espírito, a alma enxerga por ela toda, a alma escuta por ela toda. Faço-me entender? É assim que funciona. Então são as energias que as pessoas falam muito pouco e acham muito pouco. Energia move tudo no mundo material e no mundo espiritual e as pessoas não percebem. A energia é algo que você não vê. Ninguém consegue ver a energia. Não é verdade? Mas sente. Para de respirar. Energia é isso. Energia é isso. E nesses encontros, às vezes, eu mesmo já aconteceu comigo. Assim, eu tenho um instinto maternal pela pessoa. Tudo é possível. Tudo é possível. Ou parece. Ou pode ser também sentido contrário, né? Também é o sentido contrário. Tem aquela pessoa que você olha, você já tem repulsa. Mas aí não é bom. Aí não é bom. É porque nesse caso a gente ainda mantém sentimentos tóxicos. Embora tenha sido numa situação do passado, não é? Uma situação, um desencontro de ideias, algo que nós não gostávamos, mas se nessa reencarnação você encontra uma pessoa e você tem essa repulsa, é sinal de que você precisa melhorar os teus sentimentos. É aquilo que estávamos conversando ainda há pouco com a Denise, antes de iniciarmos o nosso trabalho, né? Se alguém bate a tua porta, quem está precisando não é quem chegou, é você. Bati na tua porta. Quem está precisando não sou eu, é você. Porque Deus só manda bater na tua porta e permite que bata na tua porta aquele que vai te ajudar. Jamais que vá te prejudicar. É difícil entender isso, não? Às vezes é difícil. Sim, bateu na tua porta. Ou você encontrou alguém e teve essa repulsa. É porque você é que precisa melhorar. Como estão os teus sentimentos? Como é que você está pensando, raciocinando a respeito do teu processo reencarnatório, da tua vida, daquilo que te acontece? A coisa é séria, né? A Valéria hoje está incrível, né? Ela não para de falar. Diga. Então, abriu o Evangelho hoje, a página qual foi? Perdão. O perdão das ofensas é a quem quer que seja.
Pois é. Mas o perdão só acontece quando os sentimentos estão favoráveis, né? Por isso é preciso os sentimentos estarem favoráveis. E o perdão, para você perdoar, você precisa desenvolver conhecimentos. Você precisa passar a entender melhor a vida, o porquê as coisas acontecem. E isso é desconhecido da maior parte da população reencarnada, porque elas desconhecem o processo reencarnatório. Aí é que está o grande detalhe. Pois é. Quando você conhece o processo reencarnatório, você tem muito mais facilidade de perdoar. Porque você sabe porque as coisas estão acontecendo. Aproveitando, então, eu entendi o perdão assim. Então, você perdoa, o que significa esse perdão é que você passa a entender que você tem as deficiências também. Quando você entende isso, eu vou me perdoar, porque eu tenho minhas dificuldades, minhas deficiências, e entendo que o outro também tem as suas dificuldades. Mas isso não é nenhuma novidade, porque todos nós que estamos aqui temos as nossas deficiências. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, ao passo que no mundo de provas e expiações eu começo a perdoar o outro, é porque eu estou melhorando os meus sentimentos. E não porque eu estou entendendo que o outro também tem problemas. O problema do outro é do outro. O problema do outro é do outro. Eu tenho que perdoar independente do que ele esteja fazendo comigo. Sim. É difícil isso de, às vezes, da pessoa conseguir entender. Você tem que perdoar um criminoso. E aí? E aí? Como é que a população terrena, no estágio em que ela se encontra, de falta de conhecimento espiritual, como é que ela vai perdoar um criminoso? Só conhecendo os detalhes do processo reencarnatório. Não tem como. Entendeu, Beto? Só conhecendo o que é o fato do espírito, o que é o planejamento reencarnatório, o que é a memória existencial, o que é a memória contínua. Senão ela não tem condição. No mundo, por isso que a gente já sabe quantos vão para o exílio, né? Tem vaga aí? Tem vaga. Porque é preciso ter essa compreensão. Vamos em frente, onde eu parei? Dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, presta atenção. Eu estou tocando na graça, porque a graça conversa muito conosco sobre sonhos. Dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, né? Um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Prestar atenção? E absolutamente inverossímil. Enganas-te, quase sempre é a lembrança dos lugares e das coisas que viste, ou que verás em outra existência, ou em outra ocasião. Percebendo? É o que eu tenho dito com você. Viu, Rose? Aquele sonho, não precisa falar agora não. Sonho é isso. Quando você sonha, e é algo que realmente você precisa empregar na tua existência, na tua vida, isso fica muito vivo e completamente visível para você. Não precisa você ficar pensando, o que eu sonhei, o que foi, era assim, era aquilo, não. A maior parte das vezes é isso aí. É inverossímil, não é verdade. Não, eu sonhei que estava num lugar que era maravilhoso. De repente não é nada disso. Você teve uma lembrança, ou é algo que ainda vai acontecer, mas você não esteve lá. É preciso que tenhamos a noção de que quando a gente entra no estado de emancipação, o corpo está ali dormindo, mas você tem ligação com a matéria. Essa tua memória material, ela não desaparece.
e entrando no estado de vigília, você continua tendo a influência do corpo que você habita. Você não se separa dele. Você só se separa dele nem quando morre, só quando desencarna. Muitas vezes você morre e não desencarnou. Porque a desencarnação é um processo espiritual. A espiritualidade trabalha para desencarnar. Não é assim? E essa separação é feita célula por célula, espiritualmente. Porque o do corpo que você vai habitar, o teu perispírito, ele está ligado com o teu corpo físico. Célula por célula. Sabe por quê? Porque as células trabalham. As células são almas em desenvolvimento. E elas também estão no perispírito. Quando você passa a ter um mal no corpo físico, esse mal já aconteceu no perispírito. Ok? Ah, eu estou com dor de barriga. O perispírito já teve dor de barriga primeiro. Fácil-me entender? É um outro processo, uma outra coisa que as pessoas também desconhecem. Elas vão numa casa espírita e aí tem o passe. Aí vão tomar passe. Aí digamos, vamos criar um caso assim. Aí digamos, ela chega lá e na esperança de que vai passar a dor que ela está sentindo na perna, no braço, na cabeça, onde quer que seja. Então ela entra na casa, toma o passe e já sai da sala de passe achando que de repente a dor de cabeça, a dor na perna, a dor no braço acabou. E nem sempre é assim. Porque depende muito do estado mental desse espírito, dessa alma. Muitas vezes ela sai dali, tomou um passe, foi embora para casa. O processo está acontecendo no perispírito. E daqui passado 2, 3 dias, aquela dor na perna acabou. Porque é um processo. Não acaba na hora. A não ser que você esteja diante de um médium curador, digamos assim. Como nós trabalhamos com o meu irmão Álvaro, meu amigo Álvaro. Aonde está doendo? Está doendo onde? No braço, na perna, na cabeça, enfim, na ponta do dedo? Onde? No braço. Ele punha a mão e a dor acabava. Mas por quê? Porque a mediunidade daquela pessoa, do Álvaro, era uma mediunidade que mantinha energias com essas qualificações. E a mediunidade também faz parte do processo reencarnatório. Ok? Aí é que está a questão. A mediunidade faz parte. Porque aquela alma que ali estava, naquela personalidade, Álvaro, ele precisava ter esse tipo de mediunidade para ele usar em seu benefício e em benefício do próximo. Que a mediunidade também é um processo físico. Faz parte do processo reencarnatório. Da mesma forma que a audição, que a visão, que o paladar. Faço-me entender? Nem todos têm a mesma mediunidade. Sim. E de repente, eu já ouvi muitas vezes em casas espíritas querer fazer que o outro escrevesse. Ele não vai escrever nada, ele não tem essa mediunidade. Ele pode escrever, mas ele vai escrever dele mesmo. Mediunidade para dar manifestação. Nem todo médium dá manifestação. Então, mediunidade é também específico e faz parte do processo reencarnatório. Então, eu estou com um grupo estudando sobre mediunidade, eles acham que mediunidade é só
comunicação assim, psicofônica, psicografia, não entende a mediunidade como um processo importante para deixar para quem está na tora. Eles não conseguem entender. Mas a maior parte das pessoas não entendem isso. Entende? Porque todos têm mediunidade. Todos. Todos têm mediunidade. Somos espíritos. Perfeitamente. Não é porque é espírito. Sim, mas é porque existe a conexão. Eu entendo assim, né? Porque eu estava escutando o Sérgio Felipe, né? Devido à glândula pineal, é um momento que você tem uma conexão com energias superiores. Uns têm uma mediunidade mais ativa e outros é bem passiva. Ela nem percebe que tem a mediunidade, mas ela recebe inspirações dos seus amigos espirituais, do seu guia espiritual. Ela nem percebe. Né? Quer dizer, é uma mediunidade bem passiva, mas todos têm. Todos têm. E é aquele que tem a mediunidade mais ativa. Então, ela se apresenta realmente, né, na psicografia, na psicofonia, enfim. Vamos em frente. Paramos aonde? Enganas-te, quase sempre é uma lembrança dos lugares e das coisas que vistes, ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Ok, dona Graça. Estando o corpo entorpecido, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Então veja, quando você entra no estado de vigília, você está no sono, você tem essa possibilidade. Dependendo do teu estado mental, consideremos as perguntas aqui, as respostas, são dentro de uma certa normalidade da alma. Não é aquele que está promovendo uma série de distúrbios e totalmente desequilibrado. Ele não tem essa possibilidade, porque ele próprio está em desequilíbrio. Então ele não consegue métodos e maneiras de agir. No caso de perscrutar o passado ou de conseguir perceber o futuro. Evidente, ele já está desequilibrado. Então, fala-se dentro do estado de normalidade. As perguntas têm as respostas nessa condição. Vamos em frente aqui. Pobres homens. Beto, pobres homens. Mas mulheres também. Humanidade. Que conheceis tão pouco os mais ordinários fenômenos da vida. Veja, a gente conhece ainda muito pouco. Julgai-vos muito sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares, diante de perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Nada respondeis. E é uma verdade. Se você não conhece o que é alma, o que é espírito, se você não conhece o que é um processo reencarnatório, quando as crianças fazem essa pergunta, não tem condição de resposta satisfatória. É óbvio e evidente. É óbvio e evidente, e a gente sabe disso. Por uma pessoa que não tem o conhecimento que nós temos, então, para essa pessoa, a criança chega e faz essa pergunta, e quem vai responder? O que fazemos quando dormimos? É nada, meu filho, nada, nós estamos aqui, essa vida acaba. Como a gente ouviu ainda há pouco. E uma pessoa com bastante conhecimento, bastante cultura, e dizendo que tinha que fazer tudo nessa vida, porque a vida acaba. Acabou, acabou. Assim eu ouvi do nosso irmão Oscar. Veja como funciona. Quer dizer, a inteligência trabalhou pouco. Quando no Evangelho, no Livro dos Espíritos, fala do uso da inteligência, mas é para usar a inteligência. A inteligência não é para ficar estagnada em um determinado patamar. Ela deve sempre explorar um pouco mais, mas o que é? Como é que eu chego lá? O que é isso? Por isso, a filosofia.
Quer dizer, aí você escuta pessoas com determinado conhecimento, estudaram, fizeram faculdade, doutorado, mas não sei o que da vida, e aí você escuta palavras dessa ordem. Descansa, vai descansar, descansa em paz. Quem é que disse que vai descansar em paz? Você sai do mundo de provas e expiações, você vai descansar em paz? Quem disse para você? É melhor dizer Se o espírito não para. Né, seu pai? Oi? É melhor dizer trabalhe em paz. Tenha trabalho para fazer. É. Não adianta ficar sonhando, né? A coisa é séria. Vamos em frente. Vamos em frente. Aqui, assim. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Ok? Falávamos ainda há pouco. Você está dormindo, mas você tem ligação com o teu corpo. Existe um laço fluídico ali ligando você ao teu corpo. Tanto é que se você estiver dormindo e alguém te tocar, acorda, você rapidamente, puf. É ou não é? Se alguma coisa te acontecer, você rapidamente Até um coloca o corpo em movimento. pernilongo mesmo que vem Você embora, pode... Oi? um pernilongo que vem dar uma fisgada na gente, a gente não pode. A graça o pessoal logo no pernilongo. Tem muito pernilongo lá na tua casa? Tem. Por isso. Acorda rapidinho. Então você acorda rapidinho. Por quê? Porque esse laço energético que tem, esse laço magnético, esse cordão fluídico, ele está ligado no teu corpo, que é aonde você... Digamos, você dormiu e foi dar uma volta no Japão. Tocou no teu corpo, você acorda imediatamente. Fui pra Itália, dirigi ao Paro. É como costumamos dizer, é mais rápido do que a velocidade da luz. É muito mais rápido do que a velocidade da luz, o pensamento também. Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Agora, evidentemente, tudo depende de como você se encontra e de como você pensa. Aí a gente entra num outro patamar. Tem aquele que pensa, reza, ora e não passa do telhado. A oração não chega em lugar nenhum. Não passa do telhado. Faltou sentimento. Não adianta você orar, você dizer eu tenho fé, se realmente o sentimento não acontece. Eu conheço pessoas que dizem, mas eu oro tanto, está sempre acontecendo a mesma coisa. E vai acontecer muito mais, até você aprender a orar. Porque você só emitiu palavras. Palavras. Não tem sentimento. Eu costumo dizer aqui, né, quem comparece aqui sempre sabe. Ele chega para outra, ou a outra chega para ele e diz, eu te amo tanto, eu amo você muito, tudo hipocrisia. Aí essa pessoa que está falando isso, ela não procura o conhecimento, ela não se cuida, como é que ela diz que ama o outro se ela não ama a si própria? Você só dá o que tem? Você só dá o que tem. Você não consegue dar sentimentos que você não tenha para com você mesmo. Problema sério, né? É hipocrisia. E a maior parte do povo vive assim, né? Aí depois comete feminicídio. Problema sério, né? Eu amo tanto essa mulher, vai viver com ela, mato. Esse é o planeta Terra do momento. Porque tudo que está acontecendo é o ápice da transição planetária. O planeta está ficando pior, está tudo muito ruim, o amor está acabando. Eu digo, você está completamente enganado. Está tudo muito melhor.
Mas não é o que a gente escuta das pessoas que desconhecem. O problema é você saber o que está acontecendo no mundo que você está vivendo. Mas a maior parte estão desatualizadas. Você ainda escuta reportagens onde velhos como eu, pessoas idosas, né, principalmente, caindo no conto do vigário. Rapaz, pela madrugada, isso aí eu ouvia quando era criança. Quer dizer, a desatualização, a pessoa não procura se atualizar, não procura o conhecimento, quer dizer, ela vive ainda em 1920. Vai ter problemas, mas é claro que vai ter problemas. Aí às vezes a pessoa diz, naquele tempo era tão bom. Meu filho me telefonou pedindo dinheiro, aí eu mandei um pix para ele, mandou o pix do bandido. Mas sério, né? Olha a falta de estar atualizado. Por isso eu falo tanto em atualização. Inclusive das próprias casas espíritas, que deveriam mais se atualizar. Eu disse que as casas espíritas deveriam mais se atualizar, porque estão desatualizadas. Não, ninguém me falou comigo, ninguém me contou, não. Eu as conheço. É diferente. Coisa séria, né? Aliás, não são só as casas espíritas, não. São todas as casas que se dizem religiosas. Precisam se atualizar. Você escuta pastores, padres, seja lá o que for, falando coisas que não tem. Vamos promover a paz, vamos fazer não sei o quê, vou rezar para isso. Pela madrugada, onde é que você vive? Você ainda está no mundo de 1540 e pouco? Nós estamos vivendo 2026. É preciso ver o que está acontecendo no mundo. Você usa celular? Pois é, naquela época não tinha. Você vê TV a cores? Também naquela época não tinha. Você anda de avião? Naquela época não tinha. Dá para entender? Então você não pode parar no tempo. Eu andei muito de bonde. Imagina se eu estivesse hoje pensando em andar de bonde. Para com isso, não? A coisa é séria. E o que nós estamos fazendo é isso. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. Percebeu? Momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. Acabou. Então, esqueça a materialidade. Esqueça as preocupações. Resolva-as. Não as acumule. Não as acumule. Está te incomodando? Procura dar um jeito com a tua inteligência para se libertar deste incômodo. Para isso, você recebeu e é inteligente. Use a inteligência. Use a inteligência para viver espiritualmente. Porque você é uma alma, você é um espírito. E daqui a pouco, o teu corpo não vai contigo. O único tesouro que você leva é o tesouro do conhecimento, mais nenhum. Mais nenhum. E é esse que você vai ter que usar quando desencarnar. Os espíritos que, ao desencarnarem, logo se desligam da matéria, tiveram sonhos inteligentes. Quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontrarão prontas ao morrerem. Perceberam? Isto vos deve ensinar, uma vez mais, que não deveis temer a morte, já que morreis
todos os dias, segundo a expressão de um santo. Perceberam? Posso morrer aqui agora. Puf, caiu. Se eu morresse aqui agora, o que vocês fariam? Ninguém falou nada. Bombeiro! Chama a ambulância! Socorro, turma da Quaresma, levanta! Agradeceria pelo tempo, né? Veja. Não, fica de pé. Veja. Então, conforme você vive, enquanto está acordado, é o que você vai fazer quando você dorme. Eu já contei aqui alguns casos dessa ordem. Eu continuo trabalhando. Oi? Eu já me aposentei há muito tempo e de vez em quando eu sonho trabalhando. Eu já conversei aqui, já falei, contei há algum tempo, mas tem pessoas que não ouviram. Vou contar rapidamente, sem muitos detalhes. Um casal frequentava a casa espírita. O senhor, o homem, trabalhava na casa espírita, tinha a sua função, e a sua esposa ficava lá sentada assistindo. Ela não tinha nenhuma função na casa espírita, mas ela assistia a reunião, tomava passe, tudo direitinho, tal. Só que quando ela dormia, o que acontecia? Já tinha lá um amigão esperando-a. Ela entrava no estado de emancipação, ia com esse amigão para uma casa de prostituição na espiritualidade. Ou você pensa que lá não tem? Lá é pior do que aqui. A prostituição lá é pior do que aqui. Ela ia para a casa de prostituição na espiritualidade. Mas ela frequentava a casa espírita. Mas veja, ela ia com o marido na casa espírita. Só que a mente dela funcionava com outras coisas. Então, era o estado dela, enquanto estava acordada, promovia a situação quando ela ia dormir. Isso passou algum tempo e, naturalmente, em uma determinada noite, ela teve um momento maior de lucidez. E nesse momento maior de lucidez, o seu guia espiritual fez a interferência devida. Quando ela dormiu, era o guia espiritual que a abraçou, porque ela criou condições para isso, mentais. Ela naturalmente pensou um pouco mais: o que eu estou fazendo da minha vida? Ou orou, alguma coisa parecida. Vejam como funciona. E aí, o guia espiritual fez com que ela tivesse uma maior lucidez e mostrou para ela o que ela fazia quando estava no estado de emancipação. Mostrou para ela, quando chegou naquele lugar que ela mostrou, mas ela estava com outra lucidez, ela se apavorou. Ela caiu em si. A coisa é muito séria, né? Teve a consciência ativada. Perfeitamente. Ela caiu em si. A coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Há um outro caso também contado nos livros, não é? De um senhor. Ele era jardineiro em uma casa. Ele era um jardineiro. Ele cuidava das plantas com muito carinho, com tudo aquilo. E a dona da casa, lá era uma rainha, uma princesa, né, toda snob, cheia de... Muito bem. Os dois, quando passavam para o estado de emancipação, né, tinham as suas construções na espiritualidade. E eram próximas uma da outra. Desencarnaram os dois. Isso nos conta a espiritualidade, né? Desencarnaram os dois. Quando desencarnaram e quando teve o despertar, né? A construção do jardineiro na espiritualidade, porque ele já havia construído, ele estava construindo na espiritualidade, mesmo encarnado. O que acontece?
Era uma casa muito bonita, toda confortável, bem arrumada. E a casa dessa princesa, ou dessa rainha, não me lembro bem agora, era um casebre, uma choupana, um negócio bem inferior. Quando chegou lá, ela viu a casa dele e perguntou como é que ele havia conseguido aquilo, como é que aquilo havia acontecido, se ela era uma rainha, e como é que ela vai morar naquele negócio ali agora? Então foi dada a ela a explicação devida. Porque ele, no seu trabalho, no seu desempenho, ele cuidava muito bem das suas tarefas, com responsabilidade. Né? E ela cuidava mais da vaidade, do orgulho, enfim. Então era aquilo que ela havia construído. A coisa muito séria. Diga. Ah, sim, é. Tenho que tomar aqui, a minha enfermeira está chamando a minha atenção. Essa pílulazinha aqui é do coração. Essa pílulazinha aqui é do coração. Ih, rapaz. Seja bem-vindo. Obrigada. Parece que tem um relato de André Luiz, que eu não me lembro qual dos livros dele, que ele disse que uma equipe tinha combinado com alguns médiuns da casa e que iriam fazer um trabalho junto com a espiritualidade. Só aí eram 5 médiuns. Dos 5, ele só conseguiu 1, porque nenhum dos outros 4 estava em condições devido à atividade do dia a dia, o desligamento dele das questões espirituais. Mas é isso. Muitos frequentam, inclusive, a própria casa espírita. Eu já contei isso aqui, já falei várias vezes aqui. E antes do trabalho até começar, da reunião começar, os amigos espirituais visitam cada um. E tem aquele que merece receber alívio, que merece receber os passes, que merece receber as bênçãos devidas, e outros não merecem nada. Conforme entram na casa espírita, saem e vão embora, porque não tem condição de receber. É assim que funciona. Então tudo vai de acordo com o nosso comportamento, com o nosso sentimento, como é que nós estamos agindo. Não tem como fugir disto. São as nossas emanações fluídicas, o meu estado, a minha roupagem fluídica mostra tudo para a espiritualidade o que está acontecendo comigo. E aí, eu só recebo aquilo que mereço. É assim que funciona. Então vamos em frente, paramos aqui. Trabalho mesmo em obras que encontrarão prontas ao morrerem. E estávamos falando. Isto vos deve ensinar, uma vez mais, que não deveis temer a morte, já que morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Só não sei qual é o santo, viu? Mas é um santo. Como para nós, os santos que falam por aí, nós já sabemos que vão voltar, não tem nada a ver com santidade realmente, né? Mas é o que acontece com os espíritos elevados. É o que acontece com os espíritos elevados. Ou seja, cada um vai encontrar de acordo com a sua elevação espiritual. Não tem como fugir. Contudo, para a massa dos homens que, com a morte, devem passar longas horas na perturbação, nessa incerteza de que já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, como a mulher que ia lá para casa, não sei das quantas, ou em busca de prazeres, talvez ainda mais baixos do que os que têm aqui. E aí volta ao estado de vigília e não percebe nada, né? Deixa ver que está sendo tratada na espiritualidade por seres completamente inferiores. E aqui continuam trabalhando da mesma maneira. Não muda o pensamento, porque eu penso assim, vou morrer assim. Eu já vi isso 100 vezes. Então continua, faz mesmo isso. Seja mais forte ainda nesse sentido.
Que é para ver se desperta um dia. Todos precisamos mudar. Independente do que seja, precisamos mudar. Por isso existe um aprimoramento. Se você tem sentimentos que são inferiores, procure devolvê-los e instalar sentimentos melhores. Porque depois não adianta reclamar. E com um detalhe, tem um detalhe muito importante, que as pessoas precisam pensar nisso. A escravidão na espiritualidade é pior do que a escravidão na terra. Lembra dos escravos, o que eles faziam com os escravos? Pois é, na espiritualidade é pior. É mais abrangente. Machuca muito mais. A coisa é séria. E tem muitos que desencarnam e vão ser escravos desses espíritos que trabalham assim. São espíritos inteligentes, com a inteligência toda voltada para o mal, para a rebeldia. É preciso mudar. Todos nós precisamos mudar. Por isso estamos num mundo de provas e expiações. Se fôssemos anjinhos, estaríamos em outro lugar. Com certeza. E quem disser que faz tudo bem, eu vou dizer que está mentindo. É verdade. Porque não estaria aqui. Essa é a realidade dos fatos. Como, por exemplo, a Graça todo sonho que ela sonha, sonho bom. Quem disse para ela isso? Tem cada sonho bizarro. O que eu sonhei mesmo segurando a montanha, Tá vendo? eu era muito grande. Menina, eu falei, gente, aonde eu cresci tanto? Sou tão pequena. Os braços abertos segurando a montanha. Ó, então deixa eu Ah, Deus do céu! Maestro, Oi. aproveitar, eu sonhei que eu estava me vendo longe, eu estava aqui como alma e estava me vendo ali pequenininha de Poré. Eu não vou nem te responder, você já viu o que falou sobre o sonho aqui? Sim, pois é, eu pulando com a água na mão, querendo dar para todo mundo água. Seguindo aqui, vamos seguir aqui. Mais baixo do que os que tem aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, imagina, mais ruins, imprestáveis, mais nocivas do que as que professam entre vós. Está vendo? Eu disse que lá é pior do que aqui. Tenebroso. O que é ruim aqui, lá é péssimo. É bem mais acentuado. Não é brincadeira, não. Uma coisa é séria. Quem leu as obras de André Luiz sabe disso. Sim. Sabe disso. Existem cidades lá só orientadas e trabalhadas por espíritos malignos mesmo, mas mais maus do que os maus que existem aqui encarnados. A coisa é séria. A coisa é séria. Vejam, para André Luiz e os mentores que o acompanhavam, para entrarem em lugares desta ordem lá, eles vão com a maior atenção possíveis. Com a maior atenção possível, melhor dizendo. Inclusive levam cães para os orientar. Já viu isto? É. Pensa que os animais só trabalham aqui na Terra? Né? Não, lá também tem. E como tem? Eu estou doido para voltar para encontrar meus cachorrinhos. Já? Mentira, porque dura pouco tempo. O cachorro, quando morre, praticamente aquela alma reencarna novamente. Então vejam, mentores de nosso lar, cidade espiritual, nosso lar, vão visitar locais aonde vive a espiritualidade inferior, aonde estão lá alocados, fazendo mal. Para entrarem nessa cidade, eles vão com o maior cuidado possível, porque a coisa é difícil. A gente sabe disso. Energia.
É cavernoso mesmo. É uma coisa de uma inferioridade incrível, pior do que aqui na terra, sobre o solo. Então, eu estava pensando agora nessas pessoas que são agressivas, que são violentas, né? Então, devido às tendências da agressividade, pode ser que tenha a influência desses espíritos. Mas é óbvio que tem, querida. Você sabe disso. Não tem aquele que esteja fazendo mal que não esteja também influenciado por espíritos da mesma estirpe. Não tem aquele que esteja fazendo bem que não esteja acompanhado de espíritos também benignos. Não tem a menor dúvida. Ninguém não dúvida. Ninguém está sozinho. Quando não está com Deus, está com aquele que não é com Deus. Não tenha a menor dúvida. Não tenha a menor dúvida. Todo aquele que você vê praticando mal, ele tem companhia maligna. Todo aquele que você vê com procedimentos errados, ele tem companhia com aqueles procedimentos. E atrai mais ainda. Se ele não muda a sua tendência, o seu comportamento, daqui a pouco está com uma pleia de espíritos aí em volta dele, morando com ele e tudo. Não tem nenhuma dúvida. E ficam esperando e incitando para que ele continue fazendo o que não presta. É sempre assim. Deixa eu tirar essa alma daqui que está me incomodando aqui. Ectoplasma. Sai fora. Aqui não entra. Caminhar. Aqui não entra. A casa onde nós estivemos trabalhando doutrina espírita, e nós, de certa forma, nós estamos trabalhando uma religiosidade, não está blindada pelos amigos espirituais. É blindada mesmo. Não conseguem entrar de jeito nenhum. Faz uma barreira. E dependendo, para quem não sabe, e dependendo da casa espírita e do local, né, espíritos se transformam com roupagem de preto velho, de caboclo e tomam conta. Porque aqueles espíritos inferiores não conseguem entender por que eles não conseguem ultrapassar aquilo. Eles não conseguem entender. Porque às vezes eles não veem nem os espíritos que estão ali tomando conta. É como se uma blindagem, caramba, eu não consigo passar daqui. É assim que funciona. Sabe o que é isso? Energia. Jesus. Vamos em frente aqui. E o que gera? É o que gera a simpatia na Terra. E o que gera a simpatia na Terra não é outra coisa senão o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Problema sério, né? O que também explica essas antipatias invencíveis é o fato de sentirmos intimamente que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem nunca a termos visto com os olhos. É também o que explica a indiferença de muitos homens que não procuram conquistar novos amigos, por saberem que há muitos outros que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais na vossa vida. Que coisa, né? Por isso a importância da oração antes de dormir. Pois é. Influi mais do que pensais na vossa vida. Porque você, no estado de vigília, no estado de emancipação, você recebe informações, você é levado a lugares, você está com pessoas, você entra em conversa. Então, tudo isso, quando você traz para o estado de vigília, quando você entra no estado de vigília na vida, não pensa que isso desapareceu. Isso é mantido em você em forma de energia e muitas vezes de pensamento, eu estou pensando assim, deixa estar, que é o que você estava agitando no plano espiritual quando dormia. Eu me lembrei disso. Eu me lembrei de fulano. Eu vou fazer aquilo. Depende.
de como você se encontrava naquele estado. Por isso, Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, ele nos recomenda que quando a gente retorna ao estado de vigília, quando a gente volta do sono, né, prestemos a atenção nas nossas tarefas que temos a cumprir. Não fiquemos mentalizando o que eu sonhei, o que eu deveria sonhar, o que estava bom lá. Não, vamos agir. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, vamos cuidar dos nossos deveres. Por quê? Porque você fez um processo reencarnatório. Você assumiu determinados comportamentos para você desenvolver no estado de vigília. Então você tem que cuidar disso. Não fique pensando, não, porque eu sonho desse isso, porque eu sonho. Não, mas o que é aquele sonho mesmo? Ah, é esse. O que você precisar no estado de emancipação que aconteceu, no estado de vigília que aconteceu no estado de emancipação, quando você estava dormindo, vai retornar a você para você agir no estado de vigília. Vem em forma de pensamento, de intuição, de inspiração. Por isso, esses processos que existem por aí, né, de fazer com que o ser retorne ao passado, é um problema muito sério. A espiritualidade não recomenda. Não sou eu, mas é Emmanuel, é Bezerra, é Joana. O que for preciso, chega. Senão, quando você prepara o teu processo reencarnatório, não precisaria ter o esquecimento do passado. Por que tem o esquecimento do passado? É para que você dê atenção ao presente e realize aquilo que ficou apontado no teu planejamento reencarnatório, quando você estava processando a reencarnação. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais na vossa vida. Tudo bem, que ótimo. Quem é que dorme muito aí? Eu durmo A bastante. Miss dorme muito? A Valéria também? É, então... Olha, eu encontro muito, só em sonolenta, já veio um monte de imagem. Quando faço. Encostou na cama, viu? Aí eu fico assim, meu Deus, já dormi, não é possível. Tá me acordando agora mesmo. Mas sempre você tem aqueles sonhos esdrúxulos que você às vezes me conta. Depende, às vezes sim, às vezes não. Então você precisa melhorar esses sentimentos, né? Sim, estou tentando. Bem que eu chamo o professor bastante. Porque se você dorme tanto e tem esses sonhos esdrúxulos, eu qualquer dia vou encontrar contigo no estado de emancipação. Não, mas eu já sonhei com você. Há pouco tempo eu sonhei com você. Tem uns dias. Oi? Mas eu não me lembro do dia que eu sonhei contigo. Eu sonhei com você. Eu sonhei 2 vezes contigo. Comigo? Já. É. Mas eu não estava contigo, não. Já, Não, porque eu não tenho esse sonho desse jeito assim, não. Eu não. Eu vou encontrar contigo. Não vou encontrar com a Alice, porque eu estou conhecendo a Alice agora. Mas depois eu vou dar um jeitinho de encontrar com ela no estado de emancipação. Vou pedir ao Papai do Céu, eu quero encontrar com a Alice. Saber onde é que ela anda no estado de vigília. Ela deve ir para os hospitais, que ela é. Não me conte, viu? Oi? Se descobriu onde ela anda, não me conte. Não, ela trabalha. Pelo jeito ela anda em locais bons. Ela trabalha em hospital. Então ela na espiritualidade deve estar indo para alguma enfermaria lá, algum hospital lá na espiritualidade. Você. É isso. Aí, né? Eu sonho muito Muito com bem. criança também. Oi? Eu sonho muito com criança, lidando com criança. É. Eu estou ligada na área de educação, não adianta. Ainda vou voltar com o professor. Você encontra com Muitas crianças. na espiritualidade? Sim, com crianças. É. Isso. Às vezes dando aula, às vezes explicando coisas para a criançada. Eu tenho vínculo ainda com a educação. Eu falhei muito na educação. Isso é um trabalho da meio. Eu fiquei Entre a falando. terra e o céu. O que acontece? Hoje, com o conhecimento que eu tenho da evangelização, eu percebo que houve muitas falhas que eu poderia ter Os evitado. espíritos que desencarnam e se mantêm no estado de criança
são espíritos que têm muita dificuldade. São espíritos com dificuldade. Você já leu Entre a Terra e o Céu? Não, De André Luiz? Pois é. não. Lá a Meimei, ela está com... esqueci o nome que ela tem lá. Mas é Meimei. É Meimei que a gente conheceu Sim. aqui na Terra. Não é? Ela trabalha numa sessão lá de atendimento a crianças que desencarnam. Normalmente são espíritos que ainda têm problemas. Porque normalmente um espírito que tem já um avanço, uma evolução espiritual satisfatória, ele quando desencarna, ele não permanece em estado de infância, não. Mas vamos em frente aqui. Numa palavra, então, já sabe que o sonho, já viu aí, presta bem atenção nisso, cara. Isso é importante demais, viu? Importante mesmo. Por efeito do sono, vocês já repararam como a resposta a essa pergunta, primeiro, essa pergunta é enorme? É verdade. Né? É enorme. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. É isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar entre vós. Perceberam? Um espírito superior consinta, porque ele sabe que ele vai estar sempre em contato com o plano espiritual. Por exemplo, o Chico, aquela alma que estava ali, não é? Pode ter sido, ele sabe que ele vai estar em contato com o plano espiritual. Quis Deus que, durante o seu contato com o vício, eles pudessem retemperar-se na fonte do bem para não falirem, já que vêm instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para entrarem em contato com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Ao meio que lhes é próprio. Perceberam? Nós passamos mais tempo desencarnados no plano espiritual do que encarnados. É sempre assim, normalmente é sempre assim. O número de reencarnações que nós já tivemos é inúmero. Ninguém lembra, né? Porque tem o esquecimento do passado. É isso. Mas cada um vai lembrar, de acordo com a sua evolução espiritual, poderá lembrar das reencarnações passadas. Depende da evolução de cada um. Para que não crie desequilíbrios e atormentos, é preciso ter uma certa evolução para você retroagir na tua caminhada. Então você poderá lembrar da penúltima, da outra, mas nem de todas. Reencarnação. Quem consegue lembrar de todas as reencarnações são os espíritos superiores, aqueles que já atingiram um nível que nada vai lhes perturbar. Então eles conseguem lembrar. Esse daí não tem nem mais perispírito, né? O espírito mais elevado, aquele realmente que, por exemplo, vou falar de Jesus. Esse Jesus é capaz de lembrar de quando ele era uma ameba. Mas não era ele a ameba era o corpo que aquela alma ocupava. É preciso que a gente consiga entender isso. Era uma alma em formação. Porque da ameba ao homem, com o pensamento ainda muito vago e muito ruim, precisa aproximadamente, na nossa contagem, de 1 bilhão e 500 milhões de anos. Perceberam? Como a alma caminha?
daquele ser bem inferior para o homem com o pensamento ainda cisalhado, não muito contínuo, 1 bilhão e 500 milhões de anos na nossa contagem terrena. É tempo, né? Sai daquele corpo mais inferior, passa ao corpo animal e vai por aí, até chegar ao hominal. E a gente chega ao hominal ainda cheio de problemas, né? E ainda arranjando mais do que devia, né? Que coisa séria, né? Mas você não lembra disso, você lembra? Não. Você só vai lembrar quando chegar lá em cima. Perceberam por que estamos falando assim? Perceberam o quanto nós precisamos angariar conhecimentos não é para ter o conhecimento, não. É para regrar a nossa caminhada, regrar a nossa vida. Sentir o quanto somos importantes diante dos olhos, entre aspas, de Deus. Cada um de nós. Porque Deus só permite acontecer conosco aquilo que é bom para nós. Deus só permite acontecer com o Quaresma aquilo que é bom para o Quaresma. Não mais do que isso. Outro dia me falaram assim. Outro dia, que eu digo já tem tempo disso. Né? Mas como é que pode, rapaz, ser bom? Não viu aquele cara matou o outro? Eu digo, é porque ele estava merecendo. Precisava acontecer isso com ele para ele despertar mais um pouco. E o outro que matou serviu de instrumento pela inferioridade que ele ainda comporta. Então ele serviu de instrumento. Deus permitiu que ele fosse usado para matar o outro, porque o outro precisava desse processo para o despertar dele. E aquele foi usado pela inferioridade que ele ainda comporta. É ele que trata de evoluir-se. É difícil, né? É difícil, de repente, pensar-se assim, não? Mas é a realidade dos fatos. Porque nada acontece sem que Deus permita. Bala perdida. Está cheio de bala perdida hoje, né? Mas todas elas são achadas. Não tem bala perdida. Porque a bala não vai atingir alguém que não mereça que aquela bala o atinja. Deus não permite. Então não tem bala perdida. É porque mereceu. Um detalhe importante, eu costumo falar aqui, ainda tenho 1 minuto, eu costumo falar aqui da parábola do bom samaritano. Porque a parábola do bom samaritano mostra perfeitamente isto. Aquele homem que foi assaltado na estrada, ele foi assaltado e torturado, porque naquele momento ele criou a circunstância para que aquilo lhe acontecesse. Você pratica um ato indevido, ok? Você gerou uma energia, essa energia é tua e ela não se perde, ok? Muito bem. Mas essa energia não significa dizer que o processo vai acontecer amanhã ou depois. Pode acontecer daqui a 30 dias, quando você criar circunstâncias e oportunidades para que aquele fato se dê. Percebeu? Você maltratou alguém, espancou alguém. Você fez um ato impróprio. Você gerou uma energia que não presta. Não quero dizer que vai acontecer da mesma forma, mas para elucidar-nos. De repente você vai a um lugar onde está acontecendo algum tormento lá, alguma coisa, e você criou um momento para que o mesmo fato viesse a acontecer contigo. Aí acontece. Quer dizer, quando você promove a circunstância devida, o mal que você realizou, ele vai te acontecer. Eu falo isso muito com meus filhos, quando estamos dirigindo, eu digo, aí, tá vendo? Avançou o sinal. Olha aí, olha o que ele fez de desrespeito. Isso tudo. Amanhã, vem uma carreta, dá-lhe uma trombada, estoura-lhe o carro todo, ele vai dizer que não fez nada. Eu estava dirigindo tão bem, sim, mas lembra do que você fez? A energia não se perde. Problema sério, né? E no trânsito está cheio disso. A falta de respeito é enorme.
Meus filhos ficam até enjoados comigo, porque toda hora eu estou falando, olha a falta de respeito, olha só o que está acontecendo. Problema sério, né? E não é que eu queira me elogiar, mas graças a Deus, mais de 60 anos dirigindo, eu nunca tive problema. Prudência é coisa que a gente tem que usar. E com muita... Você tem avançado o sinal? Não precisa falar. Não avança porque está guardado. A energia está guardada. Mas os meus avanços de sinal geralmente são de madrugada, né? Não tenha dúvida, a energia está guardada. Os meus avanços de sinal geralmente são as madrugadas. Dependendo do momento e da condição que a gente esteja, aí já não conta. Mas eu posso- O local está cheio de assalto, madrugada, não tem nada, você vai embora, não vai ficar ali parado esperando. Não posso mentir que fiz um avanço vindo pra cá com as meninas também. Muito bem. Muito bem. Graças a Deus. Vamos parar aqui. Essa pergunta ainda continua a resposta, viu? E nós vamos mais adiante. Quer dizer, nós ainda estamos nos sonhos, viu, Graça? Sim. Ainda vamos falar mais dos sonhos. Na próxima quarta-feira você vai me contar o sonho que você teve. Tá. Se eu tiver daqui por diante. É. Dos outros eu contei. Na próxima quarta-feira, certamente a Graça vai encontrar 7 sonhos, porque ela sonha todo dia. Não é todo dia não. Não? Tem dia que eu não sonho não. Sonha assim que você não lembra. Pois é, mas considerando o sonho como a gente vê, como a gente encara, como a gente cuida aqui na Terra, praticamente a gente sonha todo dia, realmente. Mas Porque você assim, sabe fazer alguma coisa. mas Você sabe que fazer alguma que eu me lembre não é todo dia. Pois é assim mesmo. E quando você lembra, está tudo embaralhado. Não, às vezes é claro. Não, mas Graça, você prestou atenção, Graça? Sim, mas assim, na minha visão bem claro. Pois é. Igual o dia que eu sonhei com Graça. e me dava uns conselhos. Depois, olha, pela hora, depois a gente E conversa vinha mais. olhando pra mim, Vamos pode terminar o celebrar nosso. os meus. Vamos Foi terminar. muito real, isso Graça, até hoje. Graça, vamos terminar a nossa reunião, depois a gente Sim. continua conversando. Sim. Certo? Você vai me contar o sonho que você teve hoje. Hoje eu não sonhei. É bom pensar. O que devemos fazer neste momento? Elevar um pouco mais o nosso pensamento. Aproveitar esse momento onde estamos com a imagem de Jesus na nossa tela mental para recebermos mais fortemente o bafejar dos amigos espirituais que aqui se encontram presentes. E eles acolhem cada um de nós com as cargas magnéticas que estamos necessitando. Jesus amigo, queremos te agradecer por este momento. Queremos te agradecer pela oportunidade do aprendizado, pelo conhecimento que nos abastece e faz com que venhamos a ver mais claro o caminho a percorrer. Muito obrigado, Jesus. Amigos espirituais, muito obrigado. Nossa gratidão pelo acolhimento, pelo acompanhamento. Muito obrigado, queridos amigos, por tudo. Não só neste momento, mas em todos os momentos da caminhada que temos a percorrer. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado